Políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas 4 eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O golpe parlamentar, midiático e judicial ocorreu 2 anos depois da reeleição de Dilma Rousseff. Peritos do Senado concluíram que Dilma Rousseff não cometeu as chamadas pedaladas fiscais, ou seja, operações de crédito entre bancos estatais e o governo federal. Costuma-se dizer que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Na realidade, guerras tradicionais e guerras políticas começam com desprezo pelos fatos. No Brasil, não foi diferente. A primeira vítima do golpe parlamentar midiático e de parte do judiciário cometido em 2016 não foi só a democracia, foi também a verdade. A mentira nasceu na mente doentia e na má-fé dos derrotados nas urnas. Foi espalhada aos 4 ventos pela imprensa golpista, principalmente a Rede Globo, e acabou sendo usada para derrubar um governo democrático. Mentiram sobre o tamanho da crise. Diante do terremoto provocado pela saída do Reino Unido da União Europeia, 1 mês e meio depois de assumir interinamente o governo, os golpistas reconheceram que a situação do Brasil é de solidez e segurança. O Brasil não estava quebrado, nunca esteve quebrado. Os governos do PT deixaram 380 bilhões de dólares em reservas. A mentira sustentou a fraude de um impeachment sem crime. Por causa desta fraude, o Brasil vive hoje a mais grave crise de sua história contemporânea. Desde 2016, quando Dilma Rousseff deixou a presidência, o país está mergulhado num colapso institucional sem precedentes. Dilma e o Brasil foram vítimas de uma conspiração protagonizada pela oposição. E por oposição é preciso entender setores do PMDB e do PSDB, a imprensa golpista e parte do sistema financeiro. Aprovado-se a existência de crime de responsabilidade, o impeachment de Dilma foi apenas o primeiro ato formal do golpe. Na verdade, foi o episódio inaugural de um processo devastador que já dura 2 anos e meio. Depois deste primeiro assalto aos direitos do povo, o Brasil desandou. O golpe arruína o desenvolvimento do país, aniquila a soberania nacional e anula a chance de dias melhores para o povo brasileiro. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Em 28 de outubro de 2014, Dilma venceu pela 2ª vez consecutiva as eleições presidenciais. Obteve 54.501.118 votos. Foi reeleita para governar o Brasil por mais 4 anos. A contagem dos votos foi emocionante. Influenciado por informações extraoficiais de jornalistas, Aécio chegou mesmo a comemorar a vitória, que não veio. Nós também precisamos falar sobre o ambiente envenenado que começou a ser construído no país ainda em 2013. Manifestações inicialmente espontâneas foram confiscadas e manipuladas pela mídia e pela extrema-direita. Ali começava a ser fomentada uma campanha de desestabilização de um governo que até então gozava de amplo apoio popular. Começava assim, em 2013, a história de um confronto político.
De um lado, um governo que, apesar da crise internacional, obtinha bons resultados econômicos e sociais, a começar pela redução dos juros e spreads bancários que chegaram ao seu menor patamar. Muitos consideram que o governo Dilma começou a cair devido à redução dos juros e do spread ao menor patamar de todos os tempos. Outros avanços também foram obtidos nesse período, com a menor taxa de desemprego da história. A taxa de desemprego no Brasil em 2014 foi inédita, a mais baixa já vista até hoje. Por isso, Dilma foi reeleita. Do outro lado, armava-se um movimento de opositores com medo da iminência de nova derrota eleitoral, apoiado num discurso de ódio e intolerância. A mídia escolheu um lado, o lado da perseguição, da mentira e do ódio. Mas não é exagero afirmar que o ano de 2016 começou de fato às 20 horas, 27 minutos e 53 segundos do dia 26 de outubro de 2014. Dilma está reeleita, vamos aqui aos números, acabamos de confirmar. Foi um instante em que o Tribunal Superior Eleitoral anunciou a vitória de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves. Infelizmente, neste mesmo momento, teve início também a conspiração contra a presidenta eleita. Na Globo News, minutos depois do anúncio do resultado, os jornalistas já discutiam a hipótese de um impeachment. 2 dias antes da eleição, Merval Pereira já escrevia com base em matéria fake da revista Veja. O impeachment da presidente será inevitável caso ela seja reeleita no domingo. O PSDB e seu candidato não se conformavam com o resultado de uma eleição limpa. Primeiro entraram na justiça com pedido de recontagem de votos. O PSDB pediu hoje ao Tribunal Superior Eleitoral uma auditoria especial para fiscalizar o processo eleitoral deste ano. Perderam. Depois recorreram ao TSE para impugnar a diplomação da presidenta eleita. Perderam de novo. Mais tarde, o candidato derrotado confessou que agiu de má fé. Num dos grampos da Polícia Federal que o investigava, Aécio confidencia a seu amigo Joesley Batista, dono da JBS. Pô, não lembra depois da eleição? Filho da puta sacaneia tanta gente. Vamos entrar com um negócio aí pra gente encher o saco deles também. A intenção ficou clara e foi explicitada pelos tucanos: desestabilizar o governo eleito e inviabilizar suas ações políticas, econômicas e administrativas. Enfim, deflagrar uma crise política aproveitando a crise econômica que começava a atingir os países emergentes. Ou como pregava Milton Friedman, o conselheiro econômico de Pinochet, aproveitar as circunstâncias críticas daquele momento para transformar o politicamente impossível, que é aprovar a agenda neoliberal derrotada nas urnas presidenciais por 4 vezes, no politicamente inevitável, um impeachment de Dilma que viabiliza a adoção da agenda neoliberal. Desde 2002, nenhuma proposta política tucana passou no crivo eleitoral. Foi o PT quem barrou o neoliberalismo com as eleições de Lula e Dilma. Em nenhum momento os golpistas se preocuparam com o fato previsível de que suas ações irresponsáveis contra a democracia acabariam afundando a economia brasileira. Milhões e milhões de trabalhadores perderam seus empregos. O golpismo fez tanto mal que causou danos à imagem do Brasil no exterior. She herself has not been tainted by or even accused of corruption, and she refuses to resign. Of the 594 Congress members, 352 face accusations of criminal wrongdoing, according to multiple reports. Pela Constituição brasileira, a destituição legal de um governo só pode se dar diante de irregularidades cometidas durante um mandato em vigor, não em relação a mandatos já encerrados. Em março, o primeiro pedido de impeachment foi apresentado. O governo não tinha 6 meses de vida e nada menos que 16 pedidos de impeachment foram apresentados. Também foi em março que Eduardo Cunha, o piloto do golpe, se elegeu presidente da Câmara, apoiado por muitas dezenas de deputados cujas campanhas ele sustentou financeiramente, segundo investigações da polícia e do MP. Juntava-se neste momento o pior dos mundos para uma jovem democracia como a nossa. A crise forjada pelo partido derrotado nas urnas,
A sabotagem ao governo eleito por parte de uma maioria parlamentar financiada por um deputado corrupto, de acordo com o Ministério Público e a Polícia Federal. Um presidente da Câmara disposto a tudo para manter e inflar seu poder de intimidação e extorsão. Um vice-presidente da República movido pela inveja e pelo desejo de poder. Um judiciário em estado de obsequioso silêncio. E uma imprensa disposta a forjar e amplificar a crise para prejudicar o governo e o seu partido, mesmo que para isso tivesse de causar danos enormes ao país e ao seu povo. Foi a época das pautas-bombas, projetos aprovados pela maioria golpista do Congresso apenas para impor gastos com os quais o governo não poderia arcar. Os vetos do governo a projetos da chamada pauta-bomba. Foi a época em que, além de aprovar pautas-bombas, o Congresso não aprovava medidas óbvias e necessárias para que o governo pudesse atuar. Mas a sabotagem interna tornou muito mais difícil naquele momento atenuar os efeitos sobre o Brasil de uma crise caracterizada pela queda do preço das commodities, pelas dificuldades da China, pela disparada do dólar por causa da política econômica americana, e aqui dentro pelos efeitos da seca sobre o custo da energia. O boicote da oposição impôs a barbárie do quanto pior, melhor. Diante das dificuldades políticas fabricadas pela oposição, Dilma tomou uma decisão: convocar Lula para ajudá-la na condição de ministro-chefe da Casa Civil da presidência. A experiência de Lula e sua relação de amizade e confiança com Dilma poderiam ser extremamente úteis naquele período turbulento. Lula tomou posse. A oposição recorreu ao judiciário para interditar a nomeação de Lula, embora nada houvesse do ponto de vista legal que pudesse impedir o ex-presidente de trabalhar no governo. O STF vetou a nomeação de Lula e tomou essa decisão insólita pressionado por um clima de comoção forjado por um ato ilegal da justiça. Às vésperas da posse do ex-presidente na Casa Civil, o juiz da 13ª Vara de Curitiba autorizou o vazamento de um grampo ilegal em que Dilma e Lula conversavam sobre a posse. We were smoking chill, it was only gym and lunch, we thought it was real. I was even feeling math, I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. I remember